Então na segunda-feira eu comecei a pensar qual a palavra que eu pregaria hoje na Aliança Jovem. E eu lembrei acordei de manhã cedo na segunda-feira, fui pegar minha Bíblia, fazer meu devocional. É um tempo que nós estamos ativos, no correndo na contramão, reunião, oração, fazendo arte, não sei o que, blusa, e sabe, aí eu estava na sala esses dias, aí o Fábio falou assim, pastor, nós temos que resolver um negócio. Eu falei, nós temos que orar primeiro ali. Sabe por quê? Porque a gente muitas vezes nos colocamos em um lugar, irmãos, que Deus não nos colocou. Elias, que eu falei para vocês, o profeta, se você ler 1 Reis 17, diga 1 Reis 17, você vai ver um Elias, super-homem, sim ou não? Sim ou não, irmão? Vocês estão comigo aqui? Super-homem, super-homem, sabe, quem é contra o meu Deus, tal, manda fogo do céu, e aquele negócio todo, e o fogo cai do céu, os profetas de Baal, manda matar todo mundo. Um capítulo depois, 18, ele está fugindo com medo. E a Bíblia relata assim, e ele teve medo. E a Bíblia, eu estava olhando hoje, se eu puder indicar algo para você, ouça, ou assista no YouTube, um testemunho da Tamires Garcia, mas no Jesuscope. Eu fiquei moído com esse podcast hoje. Ele me quebrou todinho hoje, o testemunho dela. Então eu gostaria de compartilhar uma palavra para você hoje, que essa palavra é para mim também. Isaías 41, versículo 9. Isaías 41, versículo 9 e 10. A palavra do Senhor diz assim: eu o chamei de volta dos confins da terra e disse, você é meu servo, pois eu o escolhi e não lançarei fora. Irmão, já tem uma segurança aqui. Eu já tenho uma segurança aqui, Marcelo. Eu sou servo de Cristo, e Ele me escolheu, e Ele não vai me lançar fora. Eu já tenho uma segurança maravilhosa. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei com a minha vitoriosa mão direita. O sustentarei. Eu acordei segunda de manhã cedo, aquela pressão do trabalho, de resolver muita coisa, porque eu passei a semana viajando. E no meu devocional eu acordei meio angustiado. Tive uma semana maravilhosa pregando, tal. Até uma igreja eu abri lá em João Pessoa. Igreja Let It Flow. Tem adolescentes e jovens. É brincando, viu, irmão? Não abri igreja nenhuma, não. Eu só botei eles para subir no púlpito lá e era a minha igreja. E eu acordei segunda-feira, né? Aquela pressão do contramão. Meu Deus, tapinha aí, 1 mês. Misericórdia. E eu comecei a orar e Deus me deu essa palavra de manhã. E essa palavra, ela atingiu meu espírito com tanta força. Porque, irmãos, na Bíblia, todas as vezes que Deus levantou um homem, de Gênesis a Apocalipse, diga, de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre levantou homens ou mulheres, e Deus sempre colocou uma missão sobre eles. E as primeiras coisas que Deus dizia para esses homens era o quê? Era o quê, irmãos? Não tenha medo, seja forte,
corajoso. E eu acredito que por muito tempo nós usamos esses textos dizendo assim: eu tenho que ser forte, eu tenho que ser corajoso, eu tenho que ser homem, eu tenho que ser, sabe, ninguém tem que ver a minha fraqueza, ninguém tem que ver, sabe, eu sou pai, os meus filhos não podem me ver chorando, porque eu sou homem, porque eu sou não sei o quê, eu sei não, irmão, não, quem foi que disse que você tinha que ser assim? Quem foi que disse? Todos os homens que a Bíblia chamou, Josué, Deus falou assim: você vai ser o sucessor de um grande homem, então fica firme, não desanime, seja forte e corajoso. Você sabe que Deus tudo sonda, sim ou não? Sim ou não? Tudo conhece, sim ou não? Você acha que ele não sabia que Josué, que Moisés, que Caleb, que todos os homens, Abraão, iriam passar por sofrimento, sim ou não? Sim ou não? E por que Deus dizia para eles não desanimar? Eu fui ler um texto, eu vi alguém postando assim, dizendo: por mais de 365 vezes na Bíblia tem não temas. Eu não achei, ok? Eu fui pesquisar, não achei, não tem. Mas tem mais de 58. E o meu pastor diz, o pastor Raimundo Nonato diz: se tem demais na Bíblia é porque é importante. Diga para a pessoa que está do lado: se tem demais na Bíblia é importante. Então, eu comecei a me perguntar: cara, por que tem tanto não temas? Por que tem tanto não tenha medo? Se nós somos medrosos, se nós temos angústia, imagine Jesus Cristo Todo-Poderoso, na cruz do Calvário, indo para o Gólgota, indo para o lugar de caveira, indo, sabe, lá no Getsemane, que significa lugar de prensa, lugar de ser espremido. Imagine Jesus, irmão, quando Jesus diz assim, lamá sabactania, oh Deus meu, por que me desamparaste? Você acha que Jesus, o Todo-Poderoso, não estava sentindo um calafrio dentro dele, de medo? Só que ao mesmo tempo ele reconhece e diz: Senhor, eu sei, está aqui um negócio, está me angustiando, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Então olha, eu quero tirar um peso sobre você aqui. Ei, tem dias que você vai diante da presença de Deus e Deus já sabe: pastor, mas Deus já não conhece, já, Deus já não sonda, já, sabe, mas tem dias que você precisa ir diante da presença de Deus. Aí é que eu digo, quando como a música da Tamires diz, né, quando as luzes se apagam, quando o mover passa, quando tudo passa, você vai para diante da presença de Deus e você: Senhor, estou eu aqui. Estou eu aqui, Senhor, tu sabes, sabe, e você chora. Sabe quem foi que disse? Esses dias eu passei por eu entrei dentro do carro e eu olhei para uma discípula e eu vi ela chorando. Kelly Brown. Olhei para ela e falei assim, deu vontade de falar: o Valber te bateu, Kelly? Mas não foi não, irmão. Quando eu vi a Kelly chorando, eu só olhei para ela e falei: o que foi? Ela falou assim: estou vindo da autoescola, eu não passei. E as lágrimas começaram a cair no rosto dela. Irmão, vai dizer o que para ela? Tu não passou, porque tu não estudou. Não, minha filha, chora. Chora. Chora, mas daqui a pouco levanta do choro e vamos estudar, apaga o Valber, vai pagar aula de novo para ela e ela vai passar. Quando Deus fala assim, não desanima, não é que você não vai desanimar, ok? Você vai desanimar, mas você precisa levantar a cabeça e saber que Deus está com você, porque é uma promessa e Ele estará com você todos os dias.
Sabe quando ele fala assim, seja forte, você pode ser um cara que morre de fim desencapado na hora da luta. Eu sou um cara muito animado, irmão. Eu sou um cara muito animado. Mas eu bato a bad. Isso faz parte. Alguém chega, eu estava conversando com minha esposa hoje. Morre alguém na sua família. Aí porque ele é pastor, porque ele crê no Deus que ressuscita. Aí você chega e diz assim, bora, não chora não. Fica forte. Que fica forte, irmão? Deixa a pessoa sofrer o luto, pelo amor de Deus. É normal. Você não vai deixar ela viver no luto a vida toda. Lembra de Davi, quando Davi peca, que ele é confrontado pelo profeta. O profeta chega para dizer assim, alguém pecou, ele falou, quem foi que eu vou mandar matar? Ele diz, foi tu. Meu Deus, foi tu. Te arruma tuas coisas que teu filho vai morrer. Aí Davi faz o quê? Irmão, nossos esforços não mudam Deus, ok? Diga para a pessoa que está do lado, os nossos esforços não mudam Deus. Davi bota logo uma roupa um pano de saco e diz, vou me humilhar, vou ficar diante de Deus, prostrado que talvez Deus mude. Deus mudou, irmão? Deus mudou? Davi começou a chorar, viveu o luto. Mas sabe de uma coisa? Chegou na hora que ele levantou a cabeça, Deus falou, levanta filho, que tu é guerreiro, tu precisa batalhar. Ele se levantou, pôs em pé. Elias do mesmo jeito, sabe, Deus veio e trouxe comida para ele foi alimentado, se levantou. Aí Deus fala para ele assim, Elias, você não está só, sai daí da caverna, te levanta, porque longe é o caminho. Sabe por quê? Porque eu vou te usar para ungir 3 pessoas, que o nome é complicado, eu não vou dizer aqui. E ele diz, levanta daí, unge, o que um não matar, o outro mata, o que o outro não matar, o outro mata. E sabe de uma coisa? Não fica aí se lamuriando não, porque existe ainda, quantos profetas que não se dobraram diante de Baal? Quantos? Então muitas vezes a gente fala assim, eu estou aqui sozinho agora, o pastor não está me vendo, a igreja não está me vendo, meu líder não está vendo. Mas sabe de uma coisa? Existem os remanescentes que estão em pé, clamando, dizendo, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu não vou me dobrar diante da circunstância, eu não vou me dobrar diante de Baal, eu não vou me dobrar diante do medo, mesmo que ele bata na minha porta. Sabe por quê? Porque eu serei forte agora e corajoso para suportar. Sabe, muitas vezes a gente vai, eu sou um bom pai, eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom filho, eu quero ser, é isso mesmo, faz parte da cartilha cristã, ok? E se teu filho, ou teu amigo, ou teu irmão estiver chorando, e aí? E aí? E aí? Diga para a pessoa, e aí? Levanta do pó. Sacode a poeira. Porque grande é o chamado de Deus para nós. Muitas vezes a gente entra numa cultura, por causa da situação familiar. Você já viu alguém assim? Pela cultura da família, que a família sofreu, que a família não teve emprego, que a família veio de uma família pobre, que a gente entra nessa cultura de dizer, eu vou ser usado, eu vou ficar rico, eu vou demonstrar, a minha esposa não precisa me ver fraco, porque eu sou o homem de casa, eu sou o provedor, e para isso, tira isso, pelo amor de Deus. Ele é o nosso pastor. E a Bíblia diz que o Salmo 23 que a gente leu ali, orando aqui, que Ele é o nosso pastor. E Ele está dizendo assim, olha, Deus, o original é, tu és o meu pastor. E mesmo me faltando muita coisa, diga, mesmo me faltando muita coisa. Diga, mesmo me faltando muita coisa, eu não estou só. Porque tu és a minha recompensa. Aí ele diz assim, mesmo que eu esteja onde? No vale da sombra da morte,
Eu não temerei. Eu não temerei, porque o Senhor me faz repousar em verdes pastos. O Senhor me guia mansamente às águas de refrigério. Quando você está com calor, irmão, aqui em Imperatriz do Maranhão, que você chega numa casa ou em algum lugar que você vai com, sabe, com aquela água gelada, sabe, ou aquela cocazinha bem geladinha, não tem? As nutricionistas ficam doidas. Aquela zero, né? Aquela coca, sabe, que chega a estar suando assim, que você, quando você, cara, ela entra dentro de você como refrigério. Então Deus tá dizendo assim, que Jesus é o nosso refrigério no meio do fogo, no meio da angústia, sabe, se nós cantamos aqui, se você passar pelo fogo, porque você vai passar. Você vai passar. Algumas pessoas, pelo fato de achar que porque vacilou, porque errou, porque aí não, agora eu vou me posicionar e agora eu não vou errar mais, eu não vou cair mais, e a gente começa a colocar um peso sobre nós que Jesus não colocou. É claro que você precisa andar em santidade, é claro que você precisa andar em pureza, mas sabe de uma coisa, eu estava orando hoje com minha esposa, Senhor, e conversando com ela, Senhor, nos livra de nos tornarmos líderes abusivos na tua casa. Então você nunca vai ver eu dizendo, tem que fazer isso, não, let it flow. Deus falou contigo, Deus falou contigo. Deus falou contigo, não a tua consciência, não, eu acho que Deus falou, não, Deus falou contigo, pois vai dar frutos que permaneçam. Nós estávamos hoje conversando, sabe, aí eu falei, vai com calma, que ela já estava com a espada nos dentes, assim. Minha esposa, eu falei, meu, vai te acalma, relaxa, vai. Porque muitas vezes as pessoas pensam que eu sou o cara mais, né, enérgico, tal. Mas quem, meu irmão, que quando se espalha lá em casa e para juntar, eu tenho que estar ali assim, ó. O Evangelho, o fardo de Jesus é leve e suave. Diga assim, o fardo de Jesus é leve e suave, mas tem um peso. Diga, tem um peso. Porque algumas pessoas também dizem, o fardo de Jesus é leve e suave. Eu vou viver, como diz a música aí, né, dos cabas lá de fora. Vou vivendo, como diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se não me causa dor, então vai lá e faça. Se te faz feliz, vai lá e faça. É porque eu sou livre. Eu sou livre. Mas sabe de uma coisa? O Senhor nos chamou para a liberdade, amém? Mas a palavra diz assim, não se volte novamente ao jugo da escravidão, que um dia vocês saíram dele. Então, sabe, eu quero deixar essa palavra hoje, sabe? Quando Maria recebe a promessa de Jesus, o anjo aparece para ela e diz o quê? Diz o quê? Não tenha medo. Maria, uma mulher santa. Deus aparece para ela e ela fica assim, tu vai ficar grávida. Não fica de boa. Mas eu sou virgem, na cidade vão falar de mim, e a minha reputação, e eu sou isso. Fica tranquila. Eu estou contigo. Keep calm, né? Fica tranquilo que eu estou com você. Não tenha medo. Lucas 1:30. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus.
Apocalipse 2:10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Eles estão indo para onde, irmão? Eles estão indo para onde? Para a morte, para ser perseguido. E o Senhor escreve a João, escreve isso: não tenha medo, porque eu sei que vocês vão sentir, mas fica fiel, permaneça fiel, porque eu estarei com vocês. Se passares, como nós cantamos aqui, não é um salmo para casamento não, viu, irmão? Se tu passares pelo fogo, as chamas não arderão em você, porque eu estarei contigo. Se passares pelas águas profundas, elas não vão te afogar, porque todo o meu amor é para... Ei, quem é esse? Me diz, pelo amor de Deus. A Camila, o Joaquizão dizendo assim: se tu passares pelo fogo, eu estarei contigo. Aí o Joaquim se dança no fogo. Te vira, menino. Foi tu que se jogou aí, não foi eu não, e nem Deus. Sabe, é Deus falando para o seu povo: se você passar pelo fogo, e vai passar, eu estarei com você, e nem uma chama arderá em você. Lembra dos meninos lá, quando o rei Nabucodonosor libera um decreto, o que é que Deus diz para eles? Fica firme. Sabe por quê? Porque eu estarei com vocês. Eles foram para onde? Para a fornalha. Eles estão dentro da fornalha. Aumenta aí 7 vezes mais. 7 vezes mais. Quando abre as portas da fornalha, os guardas dizem: uau, quem é aquele outro que está em pé na fornalha? Existia um anjo para os guardar da fornalha. Então nessa noite eu quero compartilhar aqui: ei, você é humano. Diga, você é humano, para a pessoa que está do teu lado. Diga, você é humano. Tem algum Superman aqui? Tem alguém que não sente tentação aqui? Tem alguém que não tenha lutas aqui? Tem alguém que não acorda na segunda-feira desanimado aqui? Meu irmão, se você está diante de Deus, eu sempre falo aqui de uma mulher chamada Ana. Ana, mãe de Samuel. Eu sempre falo essa história. Ela está no templo pedindo um filho para Deus, porque ela não podia ter filhos. E ela está no templo orando, dizendo: Senhor, dai-me filho, dai-me filho, dai-me filho. As pessoas zombam de mim, as pessoas riem de mim, as mulheres do meu esposo riem de mim. Me dá filho. A Bíblia diz que Eli, o sacerdote, chega no templo. Ana está como? Ana está como? Ana está como? Como? A Bíblia diz que ela estava orando, chorando no canto do templo. Mas no texto diz que não se ouvia a sua voz. O profeta já estava perdendo a sensibilidade, o sacerdote, e ele diz o quê? Tu está bêbado esse horário, mulher? Tu já prestou atenção que tem alguns crentes que quando a pessoa está no mover do Espírito Santo chorando, deixa ela lá, pelo amor de Deus. Um dia eu estava chorando aqui, orando de joelho, chorando, e meu filho assim: pai, por que você está chorando? Pai, por que você está chorando? Eu estou chorando diante de Deus. Eu estava no acampamento chorando, caído no chão, minha filha: pai, por que você estava chorando, falando uma língua? Eu estava diante de Deus, minha filha. E a minha oração é para que um dia você esteja diante dele, que em lágrimas.
Eu estava diante do Todo-Poderoso, sabe? E uma das canções que eu cantava antigamente, quando eu me converti, e eu até botei esses dias no carro, sabe? Que um adorador dizia assim: tu és um Deus tão assombroso. És um Deus tão assombroso que me causa medo, mas é um Deus tão amoroso que está perto de mim. És um Deus que me causa muito temor, sabe? Eu estive diante dele com o apóstolo Paulo, várias vezes escreve esse texto dizendo: eu estive, sabe, que você tenha muito temor e tremor. Eu estava com muito tremor diante de Deus, mas eu estava alegre porque eu estava diante do Deus poderoso. Diante do sofrimento, diante da luta, diante da busca. Então você vai ter medo. Você vai algumas vezes falar assim: Senhor, por que o Senhor não escolheu outro? Por que o Senhor não levantou outro? Jeremias 1 dizendo: por que o Senhor não levantou outro? Tu diz que eu sou profeta, mas eu não sei nem falar, eu sou um menino. Já viu o cabo diante de Deus? Todos nós diante de Deus, né? Da nossa chamada. Senhor, mas eu sou um menino, eu não passo de um menino, eu não sei nem falar. Não tenha medo, Jeremias. Não tenha medo, Jeremias. Eu te escolhi. Eu estou com você. Aonde eu te enviar, você vai. E o que eu pedir para você falar, você vai falar. Porque eu pus as minhas palavras na sua boca. Então sabe qual é o desafio seu hoje aqui? Aliança Jovem. É que você entre no lugar da presença de Deus. Sem performance. A gente se torna muito performático nessa palavra. Até quando a gente se converte, a gente muda até algumas orações, sim ou não? Senhor Deus, nessa noite, eu estou diante da tua glória, ó Deus de Israel, ó grande excelso Senhor. Nessa manhã eu estou diante do Deus. A gente começa a se tornar umas performances, irmão. Que diante de Deus você não fala assim. Diante da sua namorada você não fala assim. Diante da tua esposa tu não fala assim. Diante do Deus poderoso. Ele quer que você seja você. Com os teus medos. Com as tuas angústias. Eu vi uma frase um dia que todo Jesus, todo líder, todo cristão, ele tem uma cruz, ele tem um Judas. Está preparado para caminhar com Cristo? Está preparado para caminhar com Cristo? Quem disse para você que seria fácil? Lhe enganou. Lhe enganou. Mas sabe de uma coisa? Eu quero falar para você hoje. Que não é fácil. Como diz Thales Roberto, todo dia o pecado vem e vai te chamar. Todo dia o medo vai vir sobre você. As perguntas vão vir, você vai dizer, será que é mesmo? Mas sabe de uma coisa? Cantamos aqui hoje. É uma promessa. É uma promessa. É uma promessa. Eu estarei com vocês.
eu estarei com vocês todos os dias. Sabe quem é que estava com medo? Os discípulos. Como é que vai ser agora, Pai? Como é que vai ser? O Senhor vai embora, o Senhor vai sair, o Senhor vai nos abandonar. Como é que vai ser? Fica tranquilo. Vocês não estão só. Eu vou enviar o Consolador, o Emanuel, o Deus conosco. Eu vou enviar o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, que habitará em vocês e estará com vocês para sempre. Fica firme, porque eu estarei com você. Você precisa lembrar dessa promessa todos os dias. Quando o medo vier, quando a luta vier, quando a tempestade vier, e o pastor está profetizando, vai vir, irmão. Vai vir. Quando a crise de ansiedade vier. Um dia, nós estávamos viajando, e a minha esposa já falou isso, e eu vou falar porque eu vou expor, nós somos uma só carne, né? Um dia nós estávamos viajando para fazer uma viagem dos sonhos. Minha esposa deu uma crise de ansiedade. Minha esposa deu uma crise de ansiedade. No hotel, eu vou expor ela porque ela está morta. Quem está morta não tem reputação, não é verdade? E aí ela começou a passar por uma crise de ansiedade, e ela começou a chorar, e eu falei, gente, o que foi que eu te fiz, menina? E está chegando a hora do voo. E ela disse assim, começa a chorar. Eu não vou, pode ir. Aí lembra se tu passares pelo fogo, eu estarei com você. Se tu passar pelas águas, eu estarei com você. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu não lembrei disso, irmão. Ela começou a chorar e dizer, vai. Aí nessa hora eu precisei ser forte. Eu falei, nós vamos. Eu nunca tinha visto a minha esposa desse jeito, irmão. 13 anos de casado. Indo para os 14 anos, quase 19 juntos. Eu nunca tinha visto. E minha esposa estava assim, ela parecia um bebê. E aí eu falei assim, vai dormir. Nada que um sonozinho, uma oração e um sono não resolva, sim ou não? Existe uma frase que diz assim, se tu estiver cansado, não desista, descanse. Nosso pastor sempre diz, irmão, resolver conflito com fome, com sono e sem dinheiro é mais difícil, né? Porque nós vivemos sem ele, mas dá para resolver. Então, e ele sempre diz isso, lugar de cama não é lugar de problema, é lugar para quê? Para dormir e namorar, para quem é casado. E aí eu peguei e falei assim, cara, o que traz esperança para minha esposa? Ela estava angustiada, ela disse assim, já estava chegando a hora de voar, irmão. Passagem comprada, tudo, dentro de um hotel, para viajar. E ela disse, pode ir com os meninos. Eu estou boicotando os teus sonhos. Deixa de besteira. Levanta daí. Botei ela para dormir. Lembrei dessa canção hoje, cara, Hugo. Era uma canção que eu acordava 6 horas da manhã, ela estava escutando. Te encontrar em meio a... Falei, amor, muda essa música, pelo amor de Deus. Mas eu lembrei dessa música na hora. Botei para ela, no celularzinho, do ouvido dela. Ela pegou no sono. Quando ela acordou, eu falei, arruma as malas e vamos. Viajamos, irmão. Mas sabe de uma coisa? Ela passou por um momento de fragilidade. A pastora Carol. E se você tem alguma coisa de nós aqui, que você, quando a gente ir embora, que nós vamos embora daqui, amém, um dia, não fica de, o pastor não vai, daqui um dia eu vou embora, não vou ser seu pastor a vida toda não, irmão.
Vai ter que ir, uma hora o pastor Nato vai-te embora, menino. E logo o pastor Nato, se tu chegar para ele e falar assim, pastor, senti de abrir uma igreja, amanhã tu vai embora. Chega para ele e diz, pastor, senti de dar uma igreja, abrir uma igreja let it flow. Ele fala, que dia, meu filho, tu vai abrir? Pensa num homem que tem um gosto por abrir igreja. Mas sabe de uma coisa? Aquele dia eu vi o favor de Deus. Sabe, eu não precisei levantar e falar, Satanás, está amarrado em nome de Jesus. Check! Não precisei, irmão. Eu só botei minha esposa para descansar. Eu sabia que Deus estava ali, que ali era o colo de Deus naquele momento, sabe, ali era o lugar de descanso para ela. Então eu falei, curte aí, dorme aí, que daqui a pouco nós vamos viver os sonhos de Deus para nós. Então esse é o desafio para você hoje aqui. Desafio de descansar. Desafio de ser vulnerável, principalmente diante de Deus. Deus vai te levar a lugares de vulnerabilidade, sabe? Quem foi que disse que nós temos que estar bom todos os dias? Quem disse que eu tenho que estar alegre todos os dias, né? Pastor Nonato, a gente chega pro Pastor Nonato, esses dias ele estava com a cara assim, quem conhece o Pastor Nonato, quando olha que vê o olho dele se mexendo assim, ó. A gente sabe que ele está cansado, né, Jonathan? Já foi assinar alguma coisa no banco desse jeito, não já? Irmão, tu imagine só o tanto de coisa. Eu fico pensando aqui mais a Carol lá em casa, o tanto de coisa que o pastor Nonato tem para resolver. De 100 e poucas igrejas, 40 igrejas, problema de um monte de pastor. Que aí todo mundo diz assim, porque o pastor abençoa fulano de tal, não sei o quê. Meu irmão, vai fazer o quê? Ele não é patrão de ninguém, né? Aí está lá o pastor cansado. Pastor, o senhor está cansado, mais feliz, mais alegre. Eu, como, menino? Pastor, o senhor está cansado, mais alegre. Mas sabe de uma coisa? Eu sei algumas vezes que ele está cansado. E aí você vai lá e faz ele gosta de fazer massagem, né? Ele chega nas costas de alguém e fica lá. E aí ele fica, e então chega lá nele, ou conversa sobre outra coisa. Pastor, e aí? Vamos conversar sobre outra coisa aqui. Larga igreja de mão, pelo amor de Deus. Aí, meu filho, Deus falou que é 600 igrejas, falta 500. Eu, não, pastor. Pastor, descanse, vai viajar. Mas meu filho, domingo, é porque, pastor, 3 cultos. Vá só em um, o senhor não vai pregar nesse domingo. Ele vem nos 3. Muito bem, meu filho, a sua palavra foi maravilhosa. Mas você tira o celular do bolso, as chaves, porque todo mundo sabe que você tem carro, aleluia. Esse é o nosso pastor. Somos humanos, ok? Quem é humano aqui? Você chora? Você chora? Você sente fome? Você sente dor? Belisca a pessoa que está ao teu lado aí. Pode beliscar. Belisca. Sente dor? Sente dor, Mariana? Sente? Está viva. E se está viva, tem esperança. Fique em pé.